Então, bem-vindos a esta emissão, cujo tema é propósito de vida, neste contexto mundial de mudança, portanto, e de oportunidade, de certa forma. E nesta apresentação, o que é que eu irei falar? Portanto, irei falar deste tema vasto e que, à partida, é um tema universal de todas as alturas da vida, de todas as épocas históricas, mas que nesta época histórica, para muitas pessoas, pode se tornar mais relevante. Porquê? Porque estamos numa fase, no fundo, de ressignificar muita coisa, mudar muitos comportamentos e então há muita gente que está a aproveitar para fazer uma reflexão profunda sobre o que é que tem sido a sua vida, o que é que pode ser daqui para a frente, o que é que correu bem, o que é que pode correr melhor, como integrar estas novas adaptações sociais e, portanto, melhor do que nunca, uma oportunidade para refletirmos sobre o que é isso do propósito de vida. Então, eu espero, com esta emissão, inspirar alguma ação, inspirar a reflexão e ajudar o máximo número de pessoas neste contributo, de certa maneira, a fazerem uma ressignificação da sua própria vida. Para quem não me conhece, o meu nome é João Medeiros, portanto, eu sou economista de formação, astrólogo de profissão e já há mais de 20 anos, portanto, que tenho atendido milhares de pessoas em consultas, tenho dado aulas a milhares de alunos e, curiosamente, o nosso tema principal é este tema, o propósito de vida. Portanto, o que é isso do propósito de vida individual? Portanto, é este, no fundo, aqui o objetivo desta sessão ou desta emissão. Eu vou começar por explicar um pouco sobre a temática do propósito de vida num sentido mais geral, num sentido mais simples e não astrológico, e depois irei focar o propósito de vida num contexto mais específico, num contexto mais individualizado, com a ajuda dos arquétipos da astrologia. Então, vamos a isso. Então, entrando na primeira parte desta sessão, que é o propósito de vida, o que é isso do propósito de vida, mas num sentido mais global. Então, será que é um dom? Será que eu viver o propósito de vida é viver uma vocação? Será que é ter uma atitude? E, na verdade, nós podemos dizer que o propósito de vida, no sentido mais simples, pode ser tudo aquilo que fazemos na vida e que nos dá um sentido de significado, um sentido de realização, um sentido de prazer. Passa a redundância, um sentido de propósito. Para algumas pessoas, pintar um quadro dá um sentido de propósito. Para outras pessoas, cuidar dos filhos dá um sentido de propósito. Para outras pessoas, praticar desporto dá-lhes um sentido de realização. Para outras pessoas, dançar dá-lhes um sentido de realização. Para outras pessoas, é o trabalhar que lhes dá significado. Então, nesse aspecto, nós poderemos considerar que há uma primeira dimensão do propósito de vida. Dimensão essa que é, de certa maneira, subjetiva. Depende da forma como eu avalio, como eu interpreto, como eu sinto cada coisa que faço no meu dia-a-dia. Então, nesse aspecto, muitos de nós já estarão a cumprir o seu propósito de vida, no sentido lato, porque estarão, no seu dia-a-dia, a viver muitas atitudes ou muitas atividades nas quais se sentem realizados e nas quais se sentem, de certa maneira, felizes. Agora, tão ou mais significativo, quanto mais significativo for essa ação, quanto mais realização nos sentimos, à partida, mais forte será sentido esse propósito. Agora, este conceito tem um pequeno problema, tem um pequeno, digamos assim, desafio, que é não está completo. Não está completo pela simples razão de que no universo, isto obviamente eu estou aqui a explanar as minhas crenças, todos os ouvintes têm direito a contestar tudo o que eu digo, como é natural, mas existe uma lei no universo, na minha opinião, e a da maioria das práticas e das doutrinas espirituais, que é a lei da evolução. A lei da evolução. Então, segundo essa lei, é como se a vida fosse uma espécie de universidade, fosse uma espécie de escola. E nós poderemos demorar mais tempo ou menos tempo a cumprir certas disciplinas, ou a fazer certas cadeiras, ou realizar certos exames,
mas somos obrigados a ir progredindo. Somos obrigados a aprender coisas novas de tempos a tempos. E não dá para estar cristalizado numa atividade, num dom, numa profissão ou numa forma de a trabalhar durante a vida toda. Isto é, nós somos, o universo está em movimento, nós somos seres em movimento e somos obrigados a estar em constante aprendizagem. E nesse aspecto, vamos lá ver, mais tarde ou mais cedo, por mais que nós gostemos de determinada atividade, que sintamos como nosso propósito de vida, teremos que ou aprender outras atividades complementares, ou seja, aprender outras coisas diferentes, ou então viver, processar de forma diferente a atividade que já antes fazíamos. Portanto, o que é que se passa atualmente, neste contexto de 2020? A maioria de nós está a ser obrigado a aprender a fazer as coisas de forma muito diferente. É obrigado a aprender determinado tipo de áreas ou de cadeiras de uma maneira mais rápida do que antes. E, portanto, esta questão da lei da evolução, particularmente neste ciclo social, está muito presente. Ou seja, não há ninguém, praticamente ninguém no mundo atualmente, que não esteja obrigado a fazer as coisas de maneira diferente. Então, o que é que isto implica? Implica que eu não posso, lá estar muito tempo focado numa mesma coisa. Eu posso ir de férias, de vez em quando, e não ter que aprender nada, estar alguns anos nas minhas rotinas, mas mais tarde ou mais cedo eu vou ter que aprender formas diferentes de agir e de ser. Porquê? Porque eu sou um ser humano e, como ser humano, eu não posso fugir a uma lei universal, que é a lei da evolução. Eu tenho que estar em processo, eu tenho que estar em movimento, eu tenho que estar em aprendizagem permanente. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o propósito de vida de toda a gente, portanto universal, é estar sempre em progresso, estar sempre em aprendizagem de alguma coisa nova. Sem descurarmos as coisas que já fazemos bem, como é óbvio, porque se eu vou aprender alguma coisa nova para esquecer algo que já faço bem, não faz sentido. Eu tenho que ir mantendo, aprimorando, aperfeiçoando o que faço bem e ir integrando coisas novas. Para quê? Então, qual é que é o objetivo final deste processo? O objetivo final, na minha opinião, é nós experimentarmos o ilimitado em tudo. Ou seja, a abundância e o ilimitado em tudo. Seja no amor, seja na família, seja com o dinheiro, seja na amizade, seja no conhecimento, seja na saúde. E, portanto, atingirmos, isto é o objetivo comum a todos os seres humanos, nessa evolução constante, um determinado ponto de abundância e de ilimitado e de iluminação. Então, já há diversas correntes espirituais que falavam disto, a mim faz-me sentido e, na verdade, isto implica o quê? Em termos práticos. Que o nosso objetivo último, que poderemos não atingir numa única vida, porque não sempre é fácil atingir numa única vida, esse objetivo, viver em pleno, abundância em tudo, mas é nós integrarmos, mais tarde ou mais cedo, os 4 elementos dentro da nossa personalidade. A longo prazo, não bastará nós dominarmos apenas o elemento, por exemplo, o elemento água, o elemento da emoção, o elemento terra, o elemento do trabalho, o elemento fogo, o elemento da paixão de viver e da independência, ou o elemento do ar, que é o elemento da aprendizagem, da sociabilidade e do contacto com os outros, de aprender linguagens. Não, não basta ser bom numa coisa. A longo prazo, quando estou a falar de uma vida ambiciosa ou várias vidas, para quem acredita em reencarnação, nós temos que aprender os 4 elementos mais tarde ou mais cedo, sem descurar nenhum, ou seja, nem nenhum ficar para trás, porque isso seria o equivalente a nós queremos fazer um doutoramento numa área, imaginemos, científica e não saber matemática. E, portanto, há determinadas cadeiras que vão ficando para trás, mas que nós temos que ir recuperar algures na nossa evolução. E, portanto, ajuda sermos muito bons numa só coisa, ajuda imenso, mas não é suficiente. Não é suficiente sermos muito bons só numa coisa. E mesmo que sejamos bons nessa coisa, a páginas tantas, vamos ser obrigados ou a ser melhores,
ou a fazer essa coisa de maneira diferente. Então, perante esta lei da evolução, nós temos duas hipóteses de atitudes possíveis. A primeira hipótese é sermos reativos, ou seja, não procurar a mudança, só viver a mudança quando somos obrigados. Ou seja, quando as circunstâncias exteriores nos obrigam a mudar. Por exemplo, quando eu tenho uma doença grave, ou quando eu perco um amor muito grande, ou quando eu perco um emprego, ou quando perco uma casa. Portanto, nesse aspecto, essa é uma forma de estar, que é legítima, é em reatividade. Ou seja, eu espero que as coisas me aconteçam, torno-me de certa maneira vítima e depois sou obrigado a estudar. Até como aquele aluno que só estuda quando é obrigado. Quando os pais mandam, ou quando os professores mandam, ou quando chumba, ou quando há uma ameaça muito grave. Contudo, esta não será, nem na escola básica, nem na escola da vida, a melhor atitude. Então, há outra atitude, e que é provavelmente melhor, mais saudável. Que atitude é essa? Como já perceberam, ser proativo. Isto é, implica o quê? Eu estar aberto à mudança nos pontos mais frágeis da personalidade e querer aprender e ser melhor nesses domínios. Por exemplo, atualmente, a maioria das pessoas está obrigada, neste contexto social, a desenvolver o teletrabalho ou o trabalho online, mesmo quem não gosta de computadores, mesmo quem não gosta de internet. Nesta fase, mas noutra fase, irá ser proposta outra coisa qualquer. E, portanto, temos que ter uma atitude de abertura perante aprender coisas novas, sobretudo nos pontos mais vulneráveis do nosso eu, e também, claro, que sermos melhores ainda no que já fazemos bom, mas termos objetivos grandiosos para a nossa vida. Ou seja, é importante para nós colaborarmos com esta lei da evolução termos objetivos grandiosos na nossa vida. Por exemplo, fazer muitas viagens, por exemplo, ter um sucesso muito grande como escultor, ou como pintor, ou como escritor, ou ter dinheiro, ou criar uma família harmoniosa. É importante ter esses sonhos. Porquê? Não necessariamente pelos sonhos em si, mas pela pessoa que nós nos temos que tornar para conseguir cumprir esses objetivos. Por exemplo, a pessoa que eu tenho de tornar para criar uma família tem que ser uma pessoa abnegada, tem que ser uma pessoa desembaraçada, tem que ser uma pessoa apaixonada. Então eu tenho que desenvolver essas características. Por exemplo, se eu quero ser um grande esportista, tenho que desenvolver a disciplina, tenho que desenvolver o método, tenho que desenvolver a força de vontade. Então, não é tanto pelo sonho e se o atinjo ou não, porque o próprio universo ou a inteligência infinita podem achar que não é o melhor para a nossa vida. Em qualquer modo, eu já aprendi ao querer implementar esse sonho na minha vida. E se o conseguir concretizar, significa que já integrei essas grandes características dentro do meu eu. E, portanto, nesse aspecto, em termos de propósito de vida, nós podemos dizer que o meu propósito de vida pode ser aquilo que eu me tenho que tornar como pessoa para poder atingir os meus maiores sonhos. Então, esta é outra definição possível. Aquilo que eu tenho de tornar quanto pessoa para poder atingir os meus maiores sonhos. Então, eu é que sei os sonhos que tenho, eu é que sei as ambições que tenho. O universo decidirá, e o meu próprio eu, minha força interior, se os realizo ou não. Mas é importante ter essa motivação porque eu assim estou a concorrer com a lei da evolução. Ou seja, eu estou a obrigar-me a superar-me, a ir mais longe, a crescer, a progredir em termos de processo interno. Então, sim, é importante ter objetivos grandiosos. Ok? Agora, outra questão importante aqui a dizer, e entrando agora com a vertente mais específica, é aqui um paradoxo interessante, que é o seguinte. Se vocês repararem, em 7 bilhões de pessoas não existem impressões digitais diferentes. Ou seja, na verdade, para quem estuda a astrologia, para quem estuda a espiritualidade e conhece, por exemplo, o pensamento de um dos meus filósofos famosos, que é o Dane Rudhyar, é como se cada um de nós tivesse uma identidade única e respondesse a uma necessidade do coletivo. E, portanto,
onde é que eu quero chegar? Quero chegar que quanto mais evoluímos, mais nos tornamos, de certa forma, únicos, mais inteiros e universos como um todo. E, portanto, não só nos tornamos mais completos, como acabamos por nos tornar mais, digamos assim, úteis numa dimensão mais coletiva. Então, é importante lembrar isso, que essa evolução, essa definição de sonhos, de objetivos pessoais, que implica desenvolvimento do eu, do caráter, também implica tornar-nos mais únicos, mais especiais nos nossos dons e nas nossas forças. E, portanto, isto era assim um apanhado geral do propósito de vida em sentido geral, genérico, lato. Agora entraremos em mais detalhe nos arquétipos dos elementos. Então, entrando no segundo tópico, o que é que, usando os arquétipos da astrologia, nós podemos dizer em relação o que é que podemos dizer em relação ao propósito de vida. Então, a sorte que nós temos é que, por acaso, não que seja essencial isso, não que seja imprescindível, e há muita gente que cumpre o seu propósito de vida sem ter essa ferramenta, mas existe um plano, existe um programa para, queiramos acreditar ou não, um programa esse em que estão implícitas múltiplas dimensões ou múltiplos resultados possíveis para a nossa vida. Digamos que existe um código que revela o nosso programa de mestrado ou de doutoramento que viemos cumprir nesta vida, ou seja, diversas cadeiras que nós viemos aprender, quando será a altura mais fácil ou mais indicada ou mais natural para que essa aprendizagem surja, bem como a indicação dos nossos dons. Portanto, esse programa de mestrado, esse programa de doutoramento, muitas vezes está retratado naquilo que se chama o mapa astrológico, ou seja, o mapa de nascimento. Eu, como sabem, como já disse, já estudei isto durante mais de 20 anos e cada vez fico mais boquiaberto com as toneladas de informação sobre o propósito de vida individual que existem apenas no mapa astrológico. Então, realmente é uma ciência milenar, já tem mais de 2000 anos, que incorporou a psicologia no último século e é de uma riqueza extraordinária. Agora, há um pequeno problema na astrologia, ou desafio, que é, não chega a pessoa estudar o seu mapa, que no fundo retrata o tal programa de doutoramento ou programa de mestrado que nós viemos cumprir nesta vida. Sendo que, como eu disse há pouco, o objetivo final é transcender isso, e é viver os 4 elementos e atingir o estado de iluminação. Mas digamos que esse programa é um programa razoável que nos sugere ou que nos explica muitos dos nossos processos internos de aprendizagem. Onde somos bons, onde tendemos a falhar ou a ter menores resultados e quais é que são as nossas especialidades, quais é que são os nossos processos grandes de evolução que estão em questão. Portanto, nesse aspecto é uma ferramenta espetacular e que nos dá grandes insights. O tal grande desafio, como eu disse, é que não faz o trabalho por nós. Ou seja, é um mapa do território, mas não percorre o território por nós. E por isso, é que há muita gente que estuda astrologia há 20, 30, 40 anos e que não sai do mesmo lugar. Não evolui. Ou seja, não chega a pessoa a estudar astrologia, não chega a pessoa a estudar o seu mapa. Se nunca viver o seu mapa. Se nunca se propuser a viver e ultrapassar os seus desafios. Se nunca quiser aprender a ser diferente em alguma coisa que faça. Então, quero só fazer aqui este sublinhado. Não chega a pessoa a estudar astrologia, nem a ensinar astrologia, se a pessoa não está a viver em plenitude o seu mapa, a ultrapassar os desafios que lá estão implícitos e, sobretudo, a ir progredindo e aprendendo coisas novas a cada ano. Então, era importante fazer este disclaimer, porque há muitas pessoas que entram na astrologia e acham que já estão evoluídas só por estudar astrologia ou saber o seu mapa. Não é verdade. Não é verdade. Então, eu próprio, que estudei astrologia durante muito tempo, estagnei durante anos na minha evolução. E, no entanto, estava a estudar imenso. E, portanto, uma coisa não implica a outra. Mas ajuda, e ajuda de que maneira? Ajuda de que maneira a termos uma noção?
E mesmo que não saibamos a astrologia, porque eu nesta sessão não vou explicar a astrologia tintim por tintim, vou explicar apenas os arquétipos na prática, simplificando, já ajuda brutalmente a nós termos uma ideia muito concreta do que temos que fazer. Agora, se depois fazemos ou não fazemos as coisas, aí é ao nosso critério, é a nossa decisão que conta. Ok? Então, entrando no tema dos 4 elementos e com a ajuda da astrologia. Portanto, o que se passa é que o próprio mapa de nascimento sugere áreas onde somos naturalmente bons, como por exemplo a casa, o signo onde temos o Sol, dons que viemos aperfeiçoar e melhorar e particularidades muito, muito, muito incríveis do nosso eu, como seja, por exemplo, o nosso signo ascendente, que também representa dons que nós temos, ou seja, qualidades, capacidades e que ao longo do tempo vão evoluindo ainda mais do que as qualidades do Sol. E depois temos, só para simplificar, também o Saturno, que não só governava o chumbo na antiguidade, enquanto metal, mas como representa também áreas onde chumbamos, onde tendemos a chumbar mais vezes, ou seja, onde tendemos a errar mais vezes ou não ter tanta confiança numa primeira fase da vida. Nem sempre é assim, há pessoas que têm já um Saturno bastante integrado e outros planetas menos integrados, mas, assim, matrizes básicas é o que significa. Agora, para termos uma ideia dos 4 elementos, eu poderei, numa determinada altura da minha vida, estar a aprender a desenvolver mais, por exemplo, o fogo. Então isto implica o quê? Eu ter mais independência, por exemplo, eu ter mais, fazer mais exercício físico, por exemplo, ter mais alegria, ter mais coragem, ter mais sinceridade. Portanto, tudo isso é desenvolver fogo. Enquanto, noutras alturas da vida, posso ter chamado a desenvolver a terra, que significa o quê? Ser mais produtivo, ser mais prático, ter mais resultados, saborear as coisas, ser mais organizado. Ou a desenvolver o ar, que significa o quê? Ter mais conhecimentos, ser mais desapegado, conhecer mais gente, aprender outras linguagens, viajar, estar mais leve. Tudo isso é ser mais ar. E também é verdade que em certas alturas da vida eu sou chamado a desenvolver a água, ou seja, a ser mais intimista, a ser mais afetuoso, a ser mais apaixonado, a ser mais carinhoso, a ser mais criativo, a ser mais ouvinte e menos protagonista. Então, o próprio mapa sugere qual é que é esse programa de aprendizagem e de tendências embora nesta altura social estamos a ser chamados a desenvolver mais os fatores yin, ou seja, os fatores introvertidos e um bocadinho menos o fogo, porque o fogo é o elemento externo, o elemento de estar na rua a fazer coisas livremente. Agora, entrando em mais detalhe, por exemplo, no elemento fogo, se me falta o elemento fogo, como as tais características de alegria, por exemplo, ou de assertividade, ou de fé, ou de otimismo, o que é que eu posso fazer? Há muita coisa que eu posso fazer enquanto atividades novas para desenvolver as características de fogo. Desporto, extremamente importante. Mesmo em fase de confinamento social, é muito importante, porque desenvolve muitas características até biológicas, metabólicas, que energizam toda a alma e todo o espírito. Então, praticar desporto é uma das formas de eleição para se desenvolver o fogo. Para quem o tem em falta, para quem sabe que o tem em falta, porque não tem força anímica, não tem confiança, não tem assertividade, não tem energia, não tem motivação, não tem alegria. Então, desporto, absolutamente fundamental. Mas há outras coisas que se pode fazer. Festas, ir a concertos, teatros, estar em palco, dançar, ir a espetáculos, ou assistir, viajar, cuidar do corpo, ouvir música, dedicar-se à política, ter liberdade tanto no trabalho como no amor, independência em ambos, pôr o eu em primeiro lugar, ser líder do nosso caminho, o que implica também profissionalmente liderança, fazer praia, turismo, campismo, participar em competições e campeonatos, estar perto do fogo, apanhar sol, tomar vitaminas. Como eu disse, este é o elemento que hoje, nesta fase social de 2020 que estamos a viver, não tão fácil de viver, mas em qualquer dos casos, se nós tivermos essa consciência de que estas características não estão boas em nós, então é importante desenvolver o fogo, por exemplo, através destas atividades. E dentro do fogo, há 3, digamos assim, tipos de fogo diferentes.
Por exemplo, o fogo carneiro é um fogo mais musculado, é um fogo mais competitivo, é um fogo mais direto, sincero, franco, independente, verdadeiro, ético e inovador. Então, eu poderei não ter a energia do fogo de carneiro desenvolvida em mim, por exemplo, eu não ser uma pessoa decidida, independente, franca, direta, enérgica, então terei que desenvolver isso. Como, por exemplo, através destas atitudes ou destas atividades. Por exemplo, se eu não sou uma pessoa que não festeja muito, que não celebra muito, que não tem orgulho no seu corpo, de se mostrar ao mundo, ou de estar no centro, é porque poderá faltar o fogo vertente leão. E então aí o que é que eu posso fazer? Aprender teatro, aprender danças, cuidar bem do corpo, estar em palco a fazer palestras ou a ensinar, ir ao Carnaval do Rio, ir a espetáculos, ser generoso, sorrir mais. Tudo isto são atitudes leoninas. Se por acaso em mim esta atitude de alegria de viver não está presente na maioria do tempo. E mais tarde ou mais cedo eu vou ter desafios que me vão obrigar a isto, se eu não tenho isto minimamente desenvolvido. Ou eu poderei não ter o fogo sagitário desenvolvido. Ou seja, não acreditar, não ser otimista, não ter uma crença particularmente forte em termos da visão do cosmos, não ser uma pessoa que conheça o mundo e que goste de descobrir novas culturas, descobrir novos pensamentos. Então, eu poderei não ter o fogo de Sagitário desenvolvido em mim e a vida poderá obrigar-me, ou eu posso colocar esse objetivo em mim, de eu desenvolver a minha energia de Sagitário. Particularmente quem tem um ascendente Sagitário já terá facilidade em fazer isto, mas vem fazer mais. Quem tem, por exemplo, Saturno em Sagitário, vem aprender também a desenvolver mais estas áreas. E, portanto, podem interpretar desta forma: o ascendente Sol, algo que eu já posso fazer naturalmente como dom; Saturno, o ascendente que eu devo fazer ainda mais; Saturno, algo que eu devo prestar muita atenção, porque são normalmente áreas que ficam para trás. Tá bom? Então, no caso da Terra, como é que se desenvolve a Terra se eu não tenho a Terra? E como é que eu sei que não tenho Terra? Sou uma pessoa desorganizada, indisciplinada, sem resultados materiais, que não consigo ter ambições e metas, que não tenho um trabalho que gosto de fazer, não consigo ajudar as pessoas de uma forma prática. E como é que eu posso trabalhar isto? Por exemplo, ter metas, ter objetivos concretos, ter um trabalho útil com prazer, saber gerir, aprender a investir dinheiro e gerir dinheiro. Por exemplo, a massagens é muito uma coisa de terra, de corpo, também puxa muito à terra. Comida saudável, aprender a cozinhar com horários é uma coisa que tem a ver com terra, fazer os orçamentos da casa. A roupa tem muito a ver também por vezes com a terra, o sentir o prazer da roupa. Muitas vezes o jejuar também implica uma limpeza a nível da terra, ter horários definidos, cozinhar, jardinagem, marcenaria, implica lidar com matéria, olaria, pintura, artesanato, ter prazer na organização. Portanto, tudo isto são atitudes ou são caminhos de desenvolvimento de terra e que, se eu não tiver minimamente desenvolvido, mais tarde ou mais cedo, a vida vai-me obrigar a fazer isto. Portanto, mais vale que eu me antecipe e que coloque como sonho ou como objetivo e que depois consiga gerir a minha personalidade para o atingir. No caso do touro, se eu não tenho a terra touro desenvolvida, quando é que isso acontece? Ou como é que eu sei que isso está a acontecer? Por exemplo, se eu não tenho calma na vida, se sou uma pessoa muito intranquila e está sempre a explodir, se eu não sei apreciar as coisas simples como uma boa comida, como um bom jantar, como uma obra de arte, como um estar com o amor da nossa vida, por exemplo, ou com os amigos, só a divertir, ouvir uma boa música, ou mesmo que seja ir às compras e ter prazer naquilo que compro para mim, isso é ou apreciar a natureza, tudo isso, ou sentir que não tenho segurança financeira, isso são tudo déficits taurinos, não ter energia de terra touro desenvolvido. Então, algumas das coisas que eu referi, como cozinhar, como apreciar mais a beleza das coisas, saber gerir poupanças, ter uma conta poupança, ter rendimentos passivos, tudo isso é forma de alavancar a energia de touro. No caso da energia de virgem, como é que eu sei que tenho a energia de virgem frágil em mim, independentemente daquilo que diz o meu mapa? Se eu sou uma pessoa desorganizada, que não consigo ser útil aos outros, incompetente, que faço as coisas mal, que não funcionam, que sinto que a minha vida
por exemplo, facilmente entro em excessos e não tenho moderação, se não tenho as coisas automatizadas em mim, se não tenho cuidado nenhum com a ecologia, então isso é déficit. Se eu sei que não consigo ser útil ao próximo ou ajudar e ser humilde e ajudar as pessoas, se eu não integro novas tecnologias, tudo isso é não ter virgem interiormente. Então, estas são algumas atitudes que podem ajudar a completar esta energia virgem. Por exemplo, quem tem Saturno em Virgem, isto são algumas das coisas boas para fazer, o planeta que governa a vida em Virgem. No caso de Capricórnio, quando é que eu sei que a energia de Terra Capricórnio não está boa em mim? Quando, por exemplo, sinto que não tenho sucesso, quando não tenho muito dinheiro, que não me sinto respeitado socialmente, que na minha área não sou visto como alguém capaz, ou quando não consigo fazer um planeamento antecipado, quando não consigo, no fundo, ter objetivos muito fortes concretizados. Portanto, isto são déficits capricornianos. Então, já referi atividades que podem ajudar, como por exemplo o próprio coaching, a pessoa melhorar a terra Capricórnio dentro de si. Por exemplo, escrever as tarefas todos os dias e lê-las, escrever mantras ao acordar e ao deitar, são tudo atitudes que reforçam a energia Capricórnio-Terra. Tudo que seja reforçar, quero dizer, objetivos. Elemento ar. Como é que eu sei que tenho um elemento ar frágil dentro de mim? Quando, por exemplo, eu não tenho dificuldade em falar com as pessoas no contexto social, tenho dificuldade em fazer novos amigos, tenho dificuldade em me expressar, tenho dificuldade em levar as coisas mais leves e levo tudo muito a sério, ou, por exemplo, até tenho dificuldade em escrever ou em respirar, tudo isso pode ser problemas de ar, que nesta fase atual está a ser pedido que se desenvolva bastante. Portanto, quando eu não consigo, por exemplo, trabalhar em cooperação, em associação com os outros, é uma forma de ter uma lacuna de ar. Então, isto são os antídotos ao ar. A pessoa permitir-se ao convívio social, ao networking, trabalhar em grupo, criar mais humor, a estar mais com amigos, a comunicar, ter mais espaço na sua vida, etc, etc. Portanto, são formas de frequentar cursos, sobretudo, forma de desenvolver o ar. Mas tal como nos outros elementos, pode haver um determinado tipo de ar que esteja mais frágil. Então, se o tipo de ar gêmeos é mais frágil, é a questão clássica da pessoa não conseguir comunicar bem, ou estar sempre desinformada, ou estar sempre, no fundo, pouco ligada aos outros. Então, estar mais informado, ler noticiários, ler mais revistas, estar em contacto com o telemóvel com as pessoas que mais gostam, estar sempre a aprender uma coisa nova. Tudo isso são formas de desenvolver gêmeos. Tal como é que eu sei que não tenho energia de balança desenvolvida? Quando sinto que sou antipático para as pessoas, ou as pessoas me acham antipático, quando não me visto bem, ou não me trato bem, ou não me cuido bem, quando não me perfumo, quando não consigo apreciar também a arte, quando não gosto de conviver socialmente, tenho uma certa fobia social, ou não tenho verniz social de conseguir ser politicamente correto, se me faz confusão demasiado politicamente correto ou politicamente correto, é porque eu posso ter falta de balança dentro de mim. Então, não que eu tenha que usar sempre, mas é útil, em muitas circunstâncias, a pessoa embelezar-se, cuidar-se e ter uma certa moderação no tato social. Isso é um sinal de inteligência. Isso é uma coisa que o ar é um símbolo de inteligência. Então, pode faltar também o ar de aquário. Pode faltar também aqui o ar de aquário. Então, como é que eu sei que me falta o ar de aquário? Quando eu não consigo conviver com outras pessoas que não sejam do meu núcleo racial ou cultural ou da comunidade, tenho dificuldade em integrar-me com pessoas de outras etnias ou de outros países ou com outros pensamentos. Quando eu não sou receptivo às inovações tecnológicas, posso ter déficit de aquário. Quando eu me sinto muito preso nas coisas, quando eu não me sinto bem em viajar, quando eu não me sinto bem em grupo, tudo isso podem ser, quando eu não sei ser uma pessoa com alguma diferença ideológica, tudo isso pode ser déficit de aquário e que se cultiva com os outros antídotos que eu já referi. E forçar um pouco estas mesmas coisas. Aprender uma língua diferente, aprender a estar numa cultura diferente, integrar uma nova tecnologia dentro do meu trabalho e assim sucessivamente. E finalmente, pode-me faltar a água. E como é que eu sei que me falta a água? Quando eu não consigo, por exemplo, estar em intimidade familiar e fico farto, quando não me dou bem com os meus pais ou os meus filhos, quando não consigo ter um namorado ou uma namorada, quando não consigo estar em paz comigo,
tudo isso pode ser um déficit de água. Então, quando não consigo ter uma relação amorosa, quando não consigo ser vulnerável e cuidem de mim, isso também é não ter água. Então, o que é que eu posso fazer para desenvolver a água se há falta de água? Estar mais tempo com a família, ter mais tempo para a intimidade sexual, aprender a meditar e relaxar, tomar banhos de imersão, ir à praia, ao rio, praticar yoga, meditar, rezar, abraçar o próximo, estar em casa, pintar, desenhar, ver filmes, aprender a ficar comovido, beijar mais os outros, acarinhar os outros, pedir apoio, pedir ajuda, fazer terapias, tudo isto são formas de integrar a água. E, obviamente, que também dentro da água há águas específicas. Por exemplo, como é que eu sei que tenho a água de caranguejo fraca no meu eu? Quando, por exemplo, eu não consigo estar com a minha família. Quando, por exemplo, eu vivo sozinho. Quando, por exemplo, eu não consigo ter gestos de carinho para com as pessoas que gosto, mesmo que sejam amigos, mesmo que seja a minha família de amigos. Quando eu não tenho, por exemplo, um momento zen, de relaxamento profundo, ou de abraço profundo, ou de toque, ou de criação artística, ou de conforto em casa. Isso é não ter caranguejo desenvolvido. E que se trabalha exatamente com estas atividades, como, por exemplo, apoiar ou ouvir mais os outros. Como é que eu sei que não tenho um escorpião desenvolvido? Quando não há paixão na minha vida, quando não há sexualidade intensa, ou quando não há uma adrenalina forte, ou quando não há algum risco, ou quando não há algum sentimento de fascínio por coisas diferentes, ou por coisas secretas ou não permitidas, ou quando o meu coração não bate intensamente, ou quando eu não estou de certo modo, ou quando eu estou a cumprir exatamente com a normalidade social, quando eu não tenho curiosidade por mistérios, seja mistérios da morte, seja mistérios da medicina, seja mistérios das finanças, seja por questões de poder. Então, isso também são formas de cultivar a energia escorpiónica se eu não tenho. Quando não tenho adrenalina do desporto, então o desporto também é uma forma de trabalhar a energia de escorpião na vida. E, finalmente, pode faltar a energia de peixes. E como é que eu trabalho a energia de peixes? Na meditação. Então, quem tem ascendente peixes já naturalmente pode fazer isto, ou quem é peixes, mas se eu não tiver, em alguma altura da vida, como por exemplo agora, eu posso ser chamado a desenvolver mais hábitos típicos de energia de peixes, que é estar em silêncio, fazer caridade, solidariedade, música, aprender espiritualidade, aprender astrologia, aprender a meditar, estar profundamente ligado à natureza, aprender a amar incondicionalmente os outros, mesmo que eu não tenha um laço familiar ou amoroso com eles. Então, tudo isso são formas de desenvolver a energia de peixes. Desenvolver a energia de peixes. Ok? Então, para resumir esta questão dos elementos, eu espero que fique claro. Independentemente do nosso mapa astrológico, esta avaliação nós poderemos conseguir chegar por nós mesmos. E nem sempre o mapa também é assim tão linear, embora haja ponderações ou cálculos que se podem fazer para compreender a nossa tendência de elementos, não é assim tão linear, porque também há planetas que representam esses elementos. Em qualquer caso, eu por autorreflexão posso chegar a esse entendimento de exatamente quais é que são as minhas lacunas e quais é que são os meus pontos fortes. Então, pergunto a ti que estás a ouvir, onde é que tu sentes que já são os teus pontos fortes? Se é, por exemplo, no trabalho terra, se é, por exemplo, na água afetiva, se é, por exemplo, no ar da amizade e da adaptação, ou se é, por exemplo, no fogo da intensidade, do desporto e da alegria. E onde é que sentes que podes ser melhor e que podes integrar mais e melhorar mais a tua vida. Então, tudo isso passa pelo teu propósito. Pelo teu propósito. Então, resumindo, existe um propósito genérico, global, comum a todos, que é a satisfação e a realização que sentimos nas atividades diárias, mas também nesse propósito global está a evolução, a lei da evolução, a importância de eu ir aprendendo novas formas de viver aquilo que eu faço, ou de fazer aquilo que eu faço, ou formas diferentes de fazer aquilo que eu faço, ou aprender novas atividades que complementem aquilo que eu faço, ou até que substituam de vez em quando aquilo que eu faço. No caso da Lua, também são áreas naturalmente boas, mas não tão boas como no caso do Sol, e naturalmente na Lua nós temos mais necessidade que aquilo esteja presente na nossa vida. Então muitas vezes é uma carência, nós ficamos agarrados.
É como se fosse aquela cadeira da faculdade que nós gostamos tanto que nunca queremos deixar aquilo. Então, é uma área que não é tão importante desenvolver como, por exemplo, a do Saturno ou a do Ascendente, embora seja uma área importante. Embora seja uma área importante. E para terminar, eu quero só dar aqui mais umas linhas gerais individualizadas, neste caso sobre as casas, que têm a ver com áreas de vida também concretas. Ou seja, o nosso próprio mapa de nascimento também pode sugerir em específico o tema número 1 ou a lição número 1 que viemos desenvolver neste doutoramento ou neste mestrado que é a nossa vida. Nós temos toda a liberdade para cumprir, para mudar para outro plano, para outro propósito, ou mesmo para transcender esse mesmo propósito. Agora, é como se a inteligência infinita nos dissesse assim, olha, para a eficiência do teu progresso, este será o caminho, à partida, mais adequado, mas do qual tu és livre de viver ou não viver, podendo mesmo até transcendê-lo, se isso estiver na tua vontade, em direção à tal iluminação dos 4 elementos que eu referi há pouco. Então, vamos entrar nesse terceiro ponto, que é propósito de vida em sentido específico, com as chamadas casas. Então, o último ponto, em sentido específico, as 12 casas. Em sentido específico, as 12 casas. Então, nós poderemos ser ainda mais particulares, e eu quero só deixar aqui, para terminar, uma visão genérica de como, ainda que não tenha que ser, não devamos ficar presos ao mapa astrológico, que acontece, muitas pessoas ficam presos ao seu mapa em vez de o transcender, realmente é uma visão 360 graus da nossa vida e que muitas vezes muito individualizado, o que nos dá uma panorâmica espetacular desse tal processo de aprendizagem, ou melhor, as disciplinas que nós viemos aprender mais fortemente segundo esta visão espiritual da vida. Então, na verdade, nós podemos ter os astros, no nosso nascimento, posicionados em determinadas áreas. Então, são áreas que nós devemos desenvolver mais. Ou mesmo que não estejam posicionados nessas áreas, ao longo da nossa vida, vamos ser desafiados a aprender outras áreas. Por exemplo, nos chamados trânsitos. Quando eu tenho, por exemplo, um trânsito de casa 10, eu sou desafiado a desenvolver, por exemplo, a minha ambição, a minha carreira, mesmo não tendo nada numa casa 10. Então, mesmo que eu já tenha nascido com forças e desafios e energia, digamos assim, nestas áreas, ao longo da minha vida, eu vou ser trabalhado a desenvolver todas elas. Contudo, há casas-chave, que são as casas de alavancagem, que se estiverem bem vividas, tudo o resto pode fluir mais facilmente. Essas casas de alavancagem são a casa do Sol, a casa do Sol onde eu nasci, quando eu nasci, a casa de Saturno, que é aquela, como eu disse, teoricamente mais desafiante, mas que uma vez resolvida, mais pode abrir mais portas para todas as outras, o próprio ascendente, que é um dom que eu venho aprimorar e desenvolver com mais intensidade. E, finalmente, o regente do ascendente, que indica o nosso propósito mais individualizado e específico e único da minha personalidade. Que tem que ser complementado, como é óbvio. A própria Lua também significa áreas onde eu sou bom, onde sou bom também a cuidar dos outros e a dar a energia aos outros, e também é um ponto positivo. Agora, resumindo, umas ideias gerais. Se eu tenho muitos astros na casa 1, ou se, por exemplo, tenho trânsitos ou progressões de casa 1, o que é importante eu desenvolver nessa fase da vida ou na vida? Liderança pessoal, ou seja, ser dono de mim próprio. Cuidar do meu corpo, da minha imagem. Ser autónomo. Trabalhar e viver melhor o meu ego. Ter vitalidade física e perceber o meu carisma. O carisma que transmito aos outros. E ser independente. Portanto, isto são algumas ideias-chave para quem tem astros na casa 1, ou para quem tem trânsitos e progressões de casa 1, ou para quem se sente que isto é uma área francamente frágil do seu eu, independentemente da sua carta astrológica. Temos que ter todos o mínimo disto, de liderança, de gostarmos do nosso corpo e de vitalidade. Aliás, há quem diga que a casa 1 até é a casa mais importante de estar bem trabalhada, que é a casa número 1 da alavancagem. Se a casa 1 não está bem, nada está bem. Então, é uma casa que é sempre importante cuidar. A casa 2
É uma casa associada à independência financeira, à gestão de investimentos, produtividade, talentos, dinheiro e autoestima. Então, das duas uma, se eu tenho já planetas, nasci com planetas nesta casa, ou se tenho trânsito e progressões nesta casa, ou se eu sinto que, independentemente disso, que na minha vida estas áreas não estão bem, então tenho que me focar como objetivo a dominar esta aprendizagem do dinheiro, da gestão do dinheiro, dos investimentos, pôr a render os meus talentos, ter rendimentos passivos, ser independente financeiramente. Tudo isso é importante. No caso da casa 3, é a aprendizagem da comunicação, ou seja, saber falar, ter voz no mundo, saber expressar-me, ser também companheiro, irmão e colega dos outros, saber estar presente no agora, no hoje e aprender também diversas linguagens, estar em movimento, em permanente circulação, ir aprendendo cursos ao longo da vida. Então, isto são formas também de viver bem os temas de casa 3. Independentemente de termos ou não lá planetas natais, claro que aí eu terei que fazer esta aprendizagem mais constantemente e persistentemente ao longo da minha vida, ou se é uma fase em que eu tenho que desenvolver isto. A casa 4 é uma área de família, ligação mais ao pai do que à mãe, ao lar em específico, às propriedades, às coisas do passado, como história, psicologia, arqueologia, museologia, aos temas de património, de antiguidades e de infância. Então, quanto mais astros eu tenho aqui, ou processos tenho nesta casa, ou eu sinto que não tenho esta área bem na minha vida, mais eu devo focá-la como um tema importante a trabalhar em termos de aprendizagem de propósito de vida. No caso da casa 5, pelo mesmo critério de raciocínio, o que é que eu devo fazer para desenvolvê-la? Estar mais divertido, aprender artes, desenvolver mais o desporto, sentir-me mais livre, viver mais a sexualidade, sentir-me mais jovem no dia-a-dia, ou estar mais tempo com crianças, ou mais tempo em áreas criativas, ou mais tempo em palco. São formas de desenvolver a casa 5, ou a área 5. Depois a área 6, que é uma área técnica de trabalho, de utilidade perante os outros, de competências específicas, de disciplina, de humildade. Então, esta é uma casa de estar ao serviço do outro, muitas vezes com dons e com talentos muito, muito específicos que requerem perícia, às vezes até manual, às vezes até técnica ou até mental. Então, uma casa de especialistas. E, em alguma altura da nossa vida, independentemente ou não nós temos astros nestas casas ou processos nestas casas, eu serei chamado a desenvolver mais especialidade, a ser mais humilde e mais competente numa coisa em particular. Ok? Área 7, relacionamento com o outro, parceria com o outro. Então, é também uma área de vida importante a estar desenvolvida. Eu estar bem com o outro, quando conheço uma pessoa, saber falar bem, saber estabelecer um compromisso, saber não me projetar no próximo ou entrar logo em conflito, conseguir criar aqui rapport, conseguir criar união e espírito de parceria. Portanto, isso é também um desenvolvimento da casa 7, temas de casa 7. E estar bem também nas relações pessoais, amorosas, sociais. Ter algum verniz, saber conhecer gente. Então, ser sociável. Isso é um tema também de casa 7. Claro que aqui os signos e as casas se completam e se sobrepõem, têm muitas semelhanças, mas são, na essência, questões diferentes. Então, se tenho temas de casa 8 para desenvolver, é o quê? Por exemplo, quando tenho que trabalhar o dar-me ao outro, confiar no outro, o abdicar do meu dinheiro ou das minhas coisas para fazer algo em conjunto com outra pessoa, em sociedade com outra pessoa, em casamento, em unidade. Então, quando eu tenho que arriscar mais de mim, quando eu tenho que viver mais em espírito de adrenalina, não ter certezas na vida, portanto, largar aquilo que eu dou como seguro, como certo. Então isto é um processo de casa 8, é um processo de intensidade e de transformação interna. Quando eu tenho que viver em partilha a dois, com muito mais tempo, com muito mais permanência, com muito mais insistência, tudo isso é também, às vezes com mais stress, viver a casa 8. Viver a casa 8, que em alguma altura da vida ou das vidas, nós seremos chamados a desenvolver. Sobretudo quem tem já mais astros nestas casas, ou processos de trânsitos, por exemplo, nestas casas. Área 9, o que é que significa? Significa uma aprendizagem da fé, da educação, da cultura, da viagem, da intelectualidade, da internacionalidade. Tudo isto são temas típicos de casa 9 e que importa também ao longo da minha vida ou vidas desenvolver
e que, em alguma altura, eu serei desafiado a ter mais consolidado no meu eu. Claro que, se eu tenho aqui o meu planeta que governa a vida, isto torna-se mais importante para mim, como área de alavancagem, ou seja, eu saber viver em contexto internacional, por exemplo, ou saber ensinar. A área 10, saber ter um impacto profissional, saber ter estatuto, visibilidade pública, uma carreira, saber mandar nos outros ou liderar os outros e ter poder social. Esta é a aprendizagem da área 10, em específico. Da área 11, saber conviver em grupos, em amizades, em comunidade, também saber viver o arquétipo do casamento e filhos enquanto grupo e saber trabalhar em equipa. Estas são as aprendizagens da área 11, ou casa 11, que, obviamente, seguindo a mesma linha de raciocínio, quem já nasceu com planetas aqui terá que trabalhar isto mais ao longo do tempo, ou quem tem trânsitos nestas áreas, casa 11, terá que trabalhar isso nessa fase em particular, ou se a pessoa sente que tem uma imensa dificuldade nisto, independentemente do seu mapa. Então, é uma área também a trabalhar na universidade da vida. Então, é como se estas 12 casas sintetizassem as 12 principais lições, tal como os elementos, porque isto é um reflexo ou é uma manifestação dos 4 elementos, dessa universidade da vida. Ok? Estas são as 12 grandes lições da universidade da vida que nós viemos aprender. Viemos aprender a ser o zodíaco completo, o caleidoscópio completo. Então, falta apenas a área 12, ou a casa 12, que é uma casa de natureza, de causas sociais, de solidariedade, também de um certo isolamento, retiro e de profundidade, também de crises existenciais, mas de sentido espiritual profundo para a vida. Então, para quem tem astros, ou para quem não tem nestas áreas, mais tarde ou mais cedo, e também isto se aplica para quem tem energia de peixes, vem desenvolver estas características ou estas questões da solidariedade, das causas sociais, da natureza, dos retiros, da profundidade de vida. Então, para resumir e concluir. Ponto número 1. O que é o propósito de vida? Eu estar conectado a fazer as coisas, as atividades que me dão um sentido de realização ou nas quais eu sinto muita satisfação e prazer. E, ao mesmo tempo, estar em permanente aprendizagem ou de atividades novas ou de formas diferentes de fazer essa coisa. E, ao mesmo tempo, sabendo definir objetivos grandiosos para os quais eu focarei a minha evolução de permanente aprendizagem, que, no limite dos limites, irá implicar a vivência do caleidoscópio dos 4 elementos, ou dos 12 signos, ou das 12 casas, que são formas de expressar os mesmos arquétipos, mas muito resumindo, eu penso que a ideia dos 4 elementos é a mais simples de integrar, embora com as suas variantes. Então, era esta a mensagem que eu queria dizer. É possível que tu já estejas a cumprir o teu propósito de vida em parte, mas quanto mais aberto estiveres, como acontece nesta fase em que somos desafiados a aprender, por exemplo, melhor a lidar com tecnologias, ou a estar em casa, ou a partilhar mais intimamente e diariamente o saber cozinhar, o saber organizar a vida do dia a dia, ou saber estar com as pessoas mais próximas, mais tempo seguido. Então, tudo isso são aprendizagens importantes. Mas, noutras fases sociais, as aprendizagens serão outras. E nós próprios, independentemente da fase social, poderemos querer ir mais longe e poderemos querer estar mais profundamente desenvolvidos noutras características do nosso eu. Agora, esta é uma reflexão que faz sentido e que tem, no fundo, a ver com a minha ferramenta de eleição, que é a astrologia, e que eu quis aqui explicar, mas, na verdade, o que eu queria era deixar este meu contributo para que possas motivar-te de outra forma para a tua vida, independentemente de quereres conhecer o teu mapa astrológico ou não, para entender qual dos elementos já vivo bem ou posso viver ainda melhor e quais é que serão aqueles que eu tenho mais frágeis dentro de mim e que terei que ter mais cuidado em desenvolver. E, sobretudo, também, quais é que são os grandes objetivos que eu tenho para a minha vida, porque é isso que também me vai fazer estar numa posição proativa e não reativa às circunstâncias e que permitirão também desenvolver mais a minha personalidade, independentemente de ser o que a inteligência infinita ou o eu superior à nossa alma quer para a nossa vida. Porque nós muitas vezes criamos objetivos que não são exatamente o que a nossa alma quer, mas
fruto da nossa aprendizagem, receptividade, nós iremos descobrir isso com relativa facilidade. Então, era mais ou menos isto que eu queria dizer. Então, e assim terminamos esta apresentação do propósito de vida, em tempos de mudança e de oportunidade de evolução. Muito grato. Mais informações podes obter em joamedeiros.com.